Vamos continuar resolvendo os problemas do conjunto número 1 do livro do Dorichenko, Círculo Matemático de Moscou. O problema 1.5 sugere que você pegue uma placa retangular, e eu vou fingir que essa pastinha aqui é a minha placa retangular, e pede para que seja desenhado um retângulo sobre uma folha de papel. Então, o que o enunciado sugere é isso que eu estou fazendo aqui. Estou usando a placa sobre a folha de papel e desenhando um retângulo que é exatamente do mesmo tamanho da nossa placa. Então, falta um lado aqui ainda para completar o retângulo. Pronto. Então, essa é a ideia. E o problema diz que esse retângulo tem 17 por 10. Então, aqui vale 17 e esse tamanho aqui vale 10. Deixa eu só tornar o contorno desse nosso retângulo um pouquinho mais nítido para você. E aí a pergunta que nós precisamos responder é a seguinte: como é que eu faço para, usando apenas a placa e o lápis, descobrir com precisão, não vale mais ou menos, com precisão, o centro desse retângulo? Como de costume, eu vou sugerir que você pause o vídeo, pense um pouco, que esse problema é bem interessante, não requer conta, é só uma sensibilidade geométrica. Pausa o vídeo, pensa um pouquinho nessa questão e depois você volta para assistir a solução dele. Em geral, quando a gente quer encontrar o centro de um retângulo, a gente traça as diagonais do retângulo, porque elas se encontram exatamente no centro da figura. Acontece que aqui a gente tem um problema com as nossas ferramentas, que é o seguinte: não esqueça que eu só tenho à minha disposição a placa, cujas medidas são 10 e 17, e o lápis, além do papel onde eu fiz o desenho. Para traçar a diagonal, eu precisaria, ter algo um pouco maior, porque perceba que a diagonal do retângulo é maior do que 17. Eu não consigo traçar, usando essa placa, nenhum segmento que tenha mais do que 17 centímetros. Então, eu vou ter que me virar com essa placa aqui. Bom, uma ideia é você virar a placa, colocando o lado 10 para cima, e aí com o lápis você faz um risco vertical. Daí você pega a placa, bom, aqui vale 10 e aqui os 7 que sobraram. Agora você pega a sua placa e faz a mesma coisa, só que do outro lado. Coloca o 10 para cima e faz um risco vertical. Perceba que esse tamanho aqui vale 7. E como daqui até lá valia 10, aqui no meio vai valer 3. A soma de tudo continua dando 17. O que vai acontecer agora é que eu cortei, é como se eu tivesse cortado uma banda do nosso retângulo do lado direito e uma banda idêntica do lado esquerdo, e a gente reduziu a nossa figura para um retângulo menor, que eu vou representar aqui em amarelo. Bom, o centro desse novo retângulo, o retângulo amarelo, coincide com o centro do retângulo original. Só que agora eu consigo traçar as diagonais usando a placa. Então, perceba. Eu consigo colocar a placa aqui, traçar a primeira diagonal e, em seguida, traçar
a segunda diagonal. E o ponto de encontro dessas diagonais é exatamente o centro do retângulo que a gente criou no início do problema. Bom, há outras soluções. Eu vou apresentar para você aqui uma segunda solução, que é a seguinte. A gente pode usar o lado maior da nossa placa como se fosse um compasso. Olha só, imagina que eu fixo esse vértice aqui e eu giro a minha placa como se fosse um compasso até encontrar o lado superior. Assim, ó. Perceba que o que a gente fez de fato foi girar daqui para cá, exatamente como se fosse um compasso. Em seguida, a gente repete esse procedimento do compasso nos outros vértices, ou seja, a partir daqui nós fizemos a rotação, a partir desse outro vértice fizemos a rotação, né? A mesma coisa para os outros dois vértices, e perceba que, mais uma vez, a gente determina um retângulo menor, porque esse ponto está sobre esse aqui, exatamente sobre esse ponto aqui. E esse ponto aqui, exatamente sobre o seu simétrico aqui embaixo. Então, de novo, esses pontos, na verdade, delineiam para a gente um retângulo menor. E aí, basta eu pegar a própria placa e usar para traçar as diagonais desse retângulo menor. É bem parecido com a solução, parecida com a solução que nós apresentamos antes. Então, está aqui o centro, não só do retângulo menor, como do retângulo original. O próximo problema, o 1.6, diz que 3 amigos resolveram juntar suas batatas para fazer um purê. Só que tem um deles que não tem batatas. A Ângela tem 7, o Miguel tem 5 e o Gregório não tem nenhuma. Eles juntaram as 12 batatas, fizeram purê, comeram o purê, dividiram por igual esse purê e, em retribuição, o Gregório, que não tinha batatas, pegou 12 pedaços iguais de chocolate e deu para a Ângela e para o Miguel dividirem entre eles. Foi uma retribuição em agradecimento. A pergunta é, como a gente faz para dividir esses pedaços de chocolate de maneira justa entre a Ângela e o Miguel? Sugiro mais uma vez que você pare o vídeo e daqui a pouco você volta para assistir a solução. A configuração inicial do nosso problema é essa daqui. A Ângela tem 7 batatas, o Miguel tem 5 e o Gregório não tem nada. Portanto, o justo é que os 12 pedaços de chocolate sejam divididos da seguinte forma: 7 pedaços para a Ângela e 5 pedaços para o Miguel, certo? Errado, porque tem um detalhe, uma sutileza que você precisa perceber. A Ângela possuía 7 batatas, certo? Mas, na verdade, ela não doou as 7 batatas para o Gregório. Ela doou parte dessas batatas. Da mesma forma, o Miguel. Porque, vejam só, se ao todo nós temos 12 batatas e eles comeram o purê por igual, é como se a Ângela tivesse comido 4 batatas, o Miguel outras 4 e o Gregório 4 batatas também. Ou seja, eles comeram por igual. Para que isso possa acontecer, o Miguel precisou ceder uma batata para o Gregório. Como é que eu sei que ele cedeu uma batata para o Gregório? Porque ele tinha 5 e só comeu 4. Da mesma forma, a Ângela precisou ceder 3 batatas para o Gregório. Como é que eu sei que foram 3 batatas cedidas? Ela possuía 7 e só comeu 4. Então percebam que a doação feita pela Ângela para o Gregório é o triplo da doação feita
pelo Miguel. Portanto, a Ângela precisa receber um número de pedaços de chocolate que seja o triplo do número de pedaços do Miguel. Então, se eu tenho 12 pedaços de chocolate, o justo é que a Ângela receba 9 pedaços e o Miguel 3, totalizando os 12 pedaços. Perceba que o que a Ângela recebe é o triplo do Miguel. Espero que você tenha gostado. Até a nossa próxima aula.